Bom dia, sexto ano, tudo bom com vocês? A nossa aula de hoje é uma aula de produção textual e é sobre histórias em quadrinhos. Quem é que nunca ouviu falar da Mafalda? Ou do Menino Maluquinho? Ou aquele viking perigoso, o H, o horrível? Eu acho que aqui todo mundo já ouviu falar neles, na verdade? Pelo menos em um vocês já devem ter ouvido falar. Então, todos esses personagens são personagens que fazem parte das histórias em quadrinhos. Mas afinal, o que são as histórias em quadrinhos? As histórias em quadrinhos, primeiramente, é um gênero textual, né? Porque através dele você consegue transmitir comunicação. E esse gênero textual é formado através de quadrinhos, por isso que ele tem esse nome, né? Bem óbvio até. Também, dentro dos quadrinhos, nós temos os personagens, e esses personagens vão representar toda a ação da história. A história pode ser através da linguagem verbal, né? Que é aquela que você tem palavras, né? As falas dos personagens, e essas falas vão estar inseridas dentro de balões. E eu também tenho os quadrinhos com a linguagem não verbal. Aí você vai me perguntar, mas professora, se não tem nada escrito, como é que eu vou saber o que o personagem está fazendo? Como é que eu vou entender a história? Você vai entender a história através das ações feitas pelos personagens. Aí o autor ele vai caprichar nas expressões faciais. Por exemplo, se o personagem tá feliz, ele vai estar assim, ó. Se o personagem vai estar triste, ele vai estar assim, ó. Então, o autor ele vai caprichar nas expressões faciais para que você possa entender todo o enredo da história. Então, olha aqui no exemplo que eu vou deixar para vocês. Aquele lixo está ali há dias, está começando a feder. Incrível que você é capaz de suportar quando está gripado. Esse quadrinho aqui foi aquele que nós acabamos de ler. Aqui eu tenho, vamos olhar a estrutura, né? Eu tenho um quadro, né? E dentro desse quadro eu tenho esses dois personagens que são responsáveis por fazer a ação da história acontecer. As falas desses personagens estão dentro de quê? De balões. Agora olha a diferença. Esse balão aqui que a Helga está falando está mostrando para o leitor que ela está verbalizando tudo isso daqui, tá? Todas essas palavras aqui estão sendo verbalizadas por ela, ela está falando em alto e bom tom, tá? Agora, olha o balãozinho do H, que tem o formato de nuvem, né? Além de ter o formato de nuvem, tem essas três bolinhas aqui em direção a ele. Então, esse balão aqui está mostrando que toda essa fala do H aqui, ó, tá só dentro da cabeça dele. É um balão de pensamento. Ele não verbalizou nada, até porque ele não é doido, na verdade. Aqui, nas histórias em quadrinhos, nós também temos que prestar bastante atenção nos elementos não verbais. Significa o quê? Eu não vou prestar atenção só na fala dos personagens. Eu também vou olhar as expressões faciais que o autor quis colocar. Por exemplo, como é que eu sei que a Helga aqui está muito brava, muito nervosa com o H? Olha só a cara dela. A cara dela não é a cara de uma pessoa feliz, não é verdade? Ó, tá com a boquinha virada para baixo, tá com a expressão facial de brava. Por quê? Porque o lixo, ó, está ali já fedendo e olha como é que o H está tranquilão, deitado lá no sofá, descansando, assistindo a televisão, de boaça. Aqui nesse quadrinho eu tenho uma crítica, sendo aqui representada pelo H, que é um homem que está com muita preguiça, né? E deixa todo o serviço de casa em cima da Helga, que é a mulher dele. Mas eu também tenho essa crítica sendo levada de uma forma bem humorada. Dentro das histórias em quadrinhos, também existem alguns diferentes tipos de balões de fala, como esses daqui. Então vamos aprender o significado de cada um desses balões. Então vamos lá, ó. Esse balão aqui, que é em formato de nuvem e tem esses pontinhos, é o balão de pensamento.
Então, toda vez que meu personagem for pensar alguma coisa, ele vai usar esse balão, que é o caso, né, disso daqui, ó. O H, ele está pensando, então ele vai usar esse tipo de balão de pensamento. Esse balão aqui é o balão que vai expressar a fala normal do meu personagem. Toda vez que meu personagem for falar com alguém ou falar em voz alta, ele vai usar esse balão, tá certo? Esse balão aqui, ó, esse balão, até esse daqui que tem as estrelinhas em cima, são balões que vão representar as onomatopeias. O que são as onomatopeias? É a representação do som de alguma coisa. Por exemplo, você faz assim, ó. Aí eu coloco toque, toque. Toque, toque é uma onomatopeia, tá? Tá representando o som do barulho da batida numa madeira, batida de uma porta, ok? Quando uma bomba explode, ela explode. Quando a bomba explode, ela faz o quê? Cabum, ou só bum. Então, isso daí é uma onomatopeia, a representação do balão da explosão da bomba. E as onomatopeias são postas dentro desses tipos de balões, normalmente com a letra bem grande, igual aqui, que eu vou colocar para vocês aqui agora. Então, aqui, ó, vocês podem reparar que a Mônica ali está indo em direção ao Cebolinha. E na expressão facial dela eu consigo ver que ela tá muito brava com ele. E brava é obviamente porque ele está fazendo bolinhas de sabão com o formato do corpo dela, né? Igual ele chama ela de gordinha e dentuça. Então o que ela faz? Ela pou! Esse pou aí tá representando o barulho da coelhada que a Mônica deu no Cebolinha. E por isso que é uma onomatopeia. Eu também tenho esse tipo de balão aqui, ó, que tem esse raiozinho na ponta dele, tá vendo? Esse balão aqui é o balão que representa a fala dentro de algum aparelho eletrônico. Pode ser do celular, a televisão, o rádio e assim por diante. Também existem outros tipos de balões, que é esse que eu vou colocar aqui agora, ó. Esse balão, gente, é um balão que representa o sussurro, né? Quando alguém vai, ó, com outro, o balão que eles usam é esse cheio desses tracinhos. Outra curiosidade muito interessante sobre as histórias em quadrinhos é a Comic Con. Você sabe o que é a Comic Con? A Comic Con é uma convenção que existe no mundo inteiro e é muito famosa por propagar a cultura nerd. Nela são reunidas famosos do mundo inteiro para divulgar o seu trabalho. Inicialmente, ela foi chamada de San Diego's Golden State Comic Con e mais tarde de West Coast Comic Con, em que foi se tornando um sucesso e atraindo a cada ano mais e mais fãs e profissionais da área. A San Diego Comic Con começou a crescer cada vez mais, atraindo também lançamentos de filme, que em sua maioria era de ficção científica. Porém, na década de 70, a Comic Con não era esse super evento que nós conhecemos hoje. Ela era realizada por um grupo de jovens nerds que se reuniam para falar de quê? De histórias em quadrinhos, de HQ. E também, às vezes, né, no meio dessas histórias, eles também falavam um pouquinho sobre coisas geeks ou filmes de ficção científica. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, a nossa aula sobre histórias em quadrinhos, repleta aí desse gênero textual. Tem muito mais coisa pra gente falar, mas isso daí a gente vai vendo nas nossas outras aulas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a nossa próxima aula.